seja bem-vindo ao Ação Sustentável e eu tenho certeza que você vai me agradecer. Esse programa você queria. Nós vamos falar sobre o CAR. Que fim deu o CAR, onde ele está, como é que a gente faz para regularizar, o meu CAR está pendente, está suspenso, o que eu faço? Eu trouxe aqui para conversar comigo hoje, tenho a honra, obrigada por ter aceito, a Marcela Mendonça. Ela é coordenadora geral de apoio aos estados federados, aos entes federados, né? Não só estados, mas aos entes federados do Serviço Florestal Brasileiro, que é quem gere o CAR desde o começo, quem desenvolveu o sistema, quem fez tudo. Esse Serviço Florestal ele já saiu do Ministério do Meio Ambiente, já foi para o MAPA, já saiu do MAPA, já foi... Enfim, independente de em que pasta ele esteja, Marcela, a gente tem o Serviço Florestal gerindo essa questão do CAR, certo? Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra poder estar falando aqui desse assunto tão importante, né, para tantos milhões de brasileiros. Na verdade, hoje, a gestão do cadastro ambiental rural, ela está na pasta do MGI, tá certo? Em outubro do ano passado, saiu um decreto do MGI em que ele hoje tem a gestão do cadastro. O Serviço Florestal era o gestor do cadastro, foi quem fez todo, desenvolveu o sistema, quem acompanhou o sistema. Continuamos, essa pasta agora é compartilhada, então a gente está recebendo aí o MGI como um apoio, como, né, vamos dizer assim, um adicional a essa equipe para trabalhar com a gente, eles trazendo toda a expertise da parte da tecnologia, né, eles são responsáveis aí pela infraestrutura digital do governo, então eles estão recepcionando essa infraestrutura do cadastro, e o Serviço Florestal compartilhando aí com eles a parte da regularização ambiental, da análise da regularidade ambiental em si. Então hoje a Ótimo, foi gente uma tem soma 2 então. forças. Isso, exatamente. Hoje cada um na sua expertise, o MGI trazendo ele para dentro da infraestrutura digital, fortalecendo, né, esses caminhos, essa infraestrutura, essas inovações tecnológicas que podem vir a ajudar aí tanto os estados quanto os produtores, e o Serviço Florestal trabalhando na sua expertise de se preocupar aí com as nossas florestas, com a nossa vegetação nativa e com a regularidade ambiental dos imóveis. Maravilha, é isso que a gente precisa, né? Se tiver ferramenta para ajudar, vamos ajudar. Porque a gente está Perfeito. falando de mais ou menos quantos milhões de cadastros já feitos agora, nesse momento. Ó, o último boletim publicado, que foi com os dados até 5 de janeiro de 2024, a gente já tinha 7.333.222 cadastros na base do SICAR. Olha que loucura. Você sabe que até o IBGE teve na AgriShow nesse ano para dizer a gente quer a ajuda de vocês, porque muitas vezes o próprio IBGE tem dificuldade de chegar à propriedade, de ser atendido, de fazer o censo agropecuário. E a gente percebe uma discrepância entre o número do IBGE e o número de cadastros. Eu sei que cadastro vai ter muita sobreposição, que vai ter área que tem ali dois CAR em cima da mesma área, mas 7 milhões, acima de 7 milhões, acho que a gente não tem todo esse número de propriedades rurais, mas também não é só o número do IBGE, então acho que o MGI vai fazer um papel interessante aí de fazer essa mediação com a tecnologia, né? Sim, ótimo, né, eu acho que são dados importantes de estarem ali concisos, tanto do IBGE quanto os nossos, né. Eu acredito também que com as análises dos cadastros, essas sobreposições elas vão sendo corrigidas ao longo do tempo, então provavelmente a gente vai ter um alinhamento maior desses números, né, do que consta de imóveis no SICAR e do censo do IBGE. Acho que um ajuste, um alinhamento, acho que talvez também, né, o IBGE trazendo algumas tecnologias e inovações, acho que com o passar do tempo cada vez a gente tem esses números mais precisos e mais certos. Certo. Bem, Marcela, você vem de um órgão estadual onde você trabalhava lá no Ceará com a questão da regularização e agora no órgão federal aí há 3 anos, eu acho que você me disse, é isso? É, quase 3 anos. Então, e aí essa expertise do que falta do lado de lá e do que falta do lado de cá, o que que a gente, eu vou dizer aqui do AgroMais, a Samanta, eu sou advogada especialista em meio ambiente, eu trabalho com regularização ambiental, eu estou às vezes lá de botina na fazenda e a gente ouve a dor do produtor. O que que o produtor na maioria das vezes nos diz? Nós temos 26 estados federados, que cada um tem um sistema diferente de análise de CAR quando tem. Então tem o do Mato Grosso do Sul, tem o de Mato Grosso, tem o de São Paulo. No Paraná eles falaram não, não vamos fazer, porque estamos aqui esperando vir alguma coisa do governo federal. Enfim, o produtor diz eu quero me regularizar. Eu tenho tudo certo de acordo com o novo Código Florestal, já identifiquei minhas áreas consolidadas, já estou inclusive recuperando as áreas que eu precisava recuperar.
mas eu não tenho ferramenta para isso. Então, nessa competência que é dos estados, mas que tem sim tido dificuldade dos estados, o que o governo federal pretende fazer para ajudar, para sair dessa inércia que estão os estados? Então, a legislação ela prevê, né, que o estado, se ele quiser ter um sistema próprio, ele pode ter, mas o governo federal ele oferta esse módulo que é o SICAR, então, que é onde os proprietários podem fazer os seus cadastros, e onde os estados que escolham utilizar o sistema oferecido pelo governo federal podem fazer a análise. Então, hoje a gente tem 16 estados utilizando o sistema federal, ofertado pelo governo federal, e temos 11 estados que possuem sistemas próprios. Mesmo os estados com sistema próprio, esses dados devem ser integrados ao sistema federal para a gente ter uma base única. Isso já é previsto em lei. Então, hoje, o que que a gente tem? A gente tem o site do cara, onde o proprietário ele tem acesso a contatos de todos os estados, mesmo dos estados que têm sistema próprio, tá? Os cadastros podem ser feitos por meio desse site para os estados que utilizam o sistema próprio. Hoje, no site do CAR, você consegue tanto acessar a inscrição para aqueles estados que têm sistema próprio, quanto acessar a central do proprietário e do possuidor, que é o meio de comunicação entre os órgãos, né, responsáveis pela análise do cadastro e o proprietário e possuidor, uma aba de contatos, então vocês conseguem acessar todos os contatos dos órgãos responsáveis em cada um dos entes federados. A gente tem uma aba também só de legislação. Então, assim, é um site bem completo, onde você consegue muita informação. A gente tem a Carlinda, que é o nosso chatbot também, que tem ali para tirar algumas dúvidas. Então, a estrutura toda de sistema, ela é acessada por meio desse site. Tá, nós temos então a Carlinda é a nossa atendente virtual para quem a gente pode fazer as perguntas se estivermos nesse site. Isso, no site do CAR. Excelente, excelente. O Estado, a gente tem, por exemplo, os pequenos produtores. Qual é, na sua opinião, o que poderia ser feito para que a gente conseguisse chegar até o pequenininho? Porque a gente sabe que tem as casas de agricultura, os sindicatos, as cooperativas, que podem disponibilizar esse site para o produtor ir lá e tentar ver o seu cadastro. O que a gente percebe também? Muitas vezes o produtor deu o CAR lá para o contador, para o técnico fazer. Esse técnico colocou o nome, o endereço, o telefone, o e-mail dele, do técnico e não do proprietário. Esse portal, essa aba de acesso do proprietário ao CAR, faz com que a gente supra esse problema? Em alguns casos, sim, porque se a central do proprietário, ela não tivesse sido criada por esse técnico que fez o cadastro lá atrás, eu acho importante a gente falar que eu acho que hoje o problema já não é mais fazer o cadastro desse pequeno. A gente teve muitas ações, muitas, iniciativas, tanto do governo federal quanto de governos estaduais, com apoios do BNDES, com apoios de organismos, internacionais, para acessar esses pequenos, acessar povos e comunidades tradicionais, assentamentos. A gente teve grandes projetos aqui dentro do Serviço Florestal que fizeram o cadastro desses imóveis. Então, eu acho que hoje o grande gargalo é exatamente o que você falou: é essa comunicação com o pequeno, para que ele possa retificar o que for necessário ou que ele tenha acesso ao próprio cadastro dele, que muitas vezes ele não tem. Se não tivesse sido criada essa central, por meio desse site ele consegue acessar colocando o número do cadastro e o CPF dele, ele consegue fazer o cadastro ali. Ele vai ter que dar dados como data de nascimento, nome da mãe, só para confirmar que é ele. Ele conseguindo fazer, ele está resolvido. Caso ele não consiga, ou essa central já tenha sido criada, naquele momento em que o cadastro foi feito, com o nome de outra pessoa, ele vai ter que aí acessar o órgão estadual competente, que o próprio órgão consegue alterar o e-mail, consegue ver ali, né, e atender esse proprietário da melhor forma para que ele tenha acesso novamente aos dados dele, ao cadastro, ao recibo, ao que o órgão está colocando ali para ele. Então é muito importante essa conversa, esse canal de comunicação que é a central do proprietário, do possuidor, que também é acessada por meio do site, é um canal super importante. Hoje a gente tem inclusive vários estados, o próprio Serviço Florestal por meio do Regulariza Ambiental, a gente também tem, iniciativas no estado do Pará, de Rondônia, por exemplo, do Mato Grosso, para retificação desses cadastros, para apoio a esses pequenos. E assim como
essa iniciativa do Serviço Florestal, existem outras, existem iniciativas estaduais, existem outras iniciativas aqui dentro do Serviço Florestal para atendimento a esses pequenos. Excelente, excelente. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. O órgão estadual tem autonomia para mexer nisso? Porque aí o proprietário chega lá e diz: olha, meu contador sumiu, o técnico que fez desapareceu, o meu cadastro, eu sou o proprietário posseiro dessa área, eu quero fazer uma retificação. O órgão estadual consegue fazer essa modificação. Sim, o órgão estadual, ele tem total gerência, tá, sobre o sistema do estado. Então, assim, por mais que ele utilize o nosso, ele tem uma intranet dele, em que muitas vezes nem a gente tem acesso a dados que eles têm. Então eles podem fazer isso sim, eles têm total autonomia para estar auxiliando esse pequeno proprietário, os grandes, enfim, né, ao público em geral. Não, excelente. Bem, daqui a pouco a gente vai falar da análise, porque uma vez eu também acho que o problema não é mais fazer o CAR. Eu acho que com esse número de cadastros que a gente já detectou aí, todo mundo fez a sua parte. Agora são os próximos passos, né? Fazer a análise desse cadastro, ver se bate isso, pelo menos a área utilizada, a área consolidada, as áreas de vegetação, e partir para o próximo passo, que é a regularização ambiental. Tem muita sobreposição com área indígena, com quilombola, com unidade de conservação, que eu não sei como é que a gente vai resolver, mas eu vou deixar essa pergunta para depois do intervalo, para a gente deixar o nosso telespectador curioso. A gente já volta, Marcela. Até já. Estamos de volta com o nosso Ação Sustentável, falando sobre aquele assunto que todo mundo tem dúvida, o cadastro ambiental rural e agora. Mas, quando a gente tem dúvida, a gente traz especialista. Então, a gente foi buscar lá a Marcela, que é do Serviço Florestal Brasileiro, que veio de um órgão estadual e que tem toda essa expertise aí para tirar as nossas dúvidas. Marcela, a gente estava falando a respeito de que o fazer o CAR não é mais o problema, mas daqui para frente, né? Como é que a gente vai seguir nisso? Porque, vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho. Nós temos hoje uma lei no Parlamento Europeu que não vai comprar mais imóvel, não vai comprar mais produto de qualquer imóvel que tenha área desmatada depois de 2020. Para ele receber, para a Europa receber esse produto, ela exige pelo menos duas coisas. A primeira é que não haja esse desmatamento anterior a 2020, posterior a 2020, e que isso seja comprovado. E a segunda coisa é que haja cumprimento da legislação local. E vou te dizer de verdade, eu conheço muito produtor que está querendo cumprir a legislação local, mas não está achando o caminho, a ferramenta, o órgão estadual não fez o seu PRA, né, que é o Programa de Regularização Ambiental. Esse produtor tem um passivo, está até recuperando, mas é identificável esse passivo e ele acaba tendo problema ou em acessar financiamento ou em exportar, por exemplo, o seu produto para fora. Como que a gente parte para o próximo passo? Vamos começar por aí, uma pergunta genérica. Qual que é a sua opinião para a gente resolver isso? Eu acho que, Samantha, eu acho que um esclarecimento muito importante a ser colocado aqui é o que você falou agora, próximos passos. A gente está falando de um processo. Eu acho que tem muita gente que ainda tem essa dúvida. Ainda tem muito produtor que fez o cadastro e fala: não, eu já tenho meu cadastro. E na hora que ele vai acessar um crédito, que ele vai vender um produto, o cadastro dele está pendente, o cadastro dele está suspenso. Por quê? Porque eu acho que falta essa informação de que é um processo. A gente tem ali o primeiro passo, que é fazer a inscrição. A gente tem o segundo passo, que é o órgão, né, estadual responsável, fazer a análise dessas informações, lembrando que o cadastro ele é autodeclaratório, então os estados eles vão fazer a conferência dessas informações, vão conferir se essas áreas que foram, né, declaradas de vegetação nativa, de uso consolidado, se elas realmente condizem com a realidade. Após essa análise, podem haver alguns ajustes necessários. Às vezes é bobagem, é um nome ali que saiu errado, é uma vegetação nativa que não foi declarada, é uma área consolidada que não foi declarada, e aí fica criando um passivo que não existe. Então, às vezes, esses detalhes, eles são notificados por meio da central, e aí o proprietário e o possuidor, ele tem que acessar para saber como está essa notificação, para realizar a retificação. Finalizando esse processo de análise, a hora que ele faz a retificação, o órgão, ele tem a capacidade de finalizar essa análise,
E aí a gente vai ver como que vai estar esse cadastro. Esse cadastro ele já está todo regular? Ótimo, ele já vai ter lá no nome do recibo dele que ele está regular com a lei. Se ele tiver alguma pendência, né, para ser regularizado, ele vai estar lá como pendente de regularização. E aí a gente tem os próximos passos que, na verdade, o cara ele é um instrumento para a implementação da regularização. Então a gente tem que pensar nisso no programa de regularização ambiental, que é exatamente a parte do produtor estar ali se regularizando, né, e trazendo benefícios aí para o seu imóvel, como você falou, acessando a mercados exteriores que muitas vezes, né, trazem, requisitos como esses que você apresentou, ou mesmo, né, hoje a gente tem um mercado de pagamentos por serviços ambientais em ávido crescimento, super quente, né, as pessoas estão começando a receber, a gente está começando a valorizar a nossa mata em pé, a nossa floresta em pé. Então, às vezes, o proprietário nem tem noção de que ele pode acessar isso, que ali a reserva dele, que ele é obrigado a manter já, ela também pode ser, né, uma fonte de renda por pagamento de serviços ambientais. Então, esses próximos passos são super importantes. Para isso, o que que o governo federal, ele já tem hoje, ele já oferta aos estados o módulo de regularização ambiental, onde o proprietário, após a finalização da análise dele, abre uma aba dentro da central do proprietário e do possuidor, em que ele pode acessar e apresentar o projeto de recuperação de área degradada dele, que são os pradas, exatamente para se regularizar. Então hoje isso já ele já essa ferramenta já está disponível aos estados que quiserem aderir. Aqueles estados que têm sistema próprio, muito deles também já têm essa ferramenta, então esse proprietário ele pode acessar essa regularização apresentando ali a proposta da área que precisa ser recuperada, quantos anos isso vai ser recuperado, porque enquanto eles estiverem em regularização também eu acho que é importante que a lei ela traz esses prazos, por exemplo, a reserva legal você pode se regularizar em até 20 anos, e enquanto você estiver cumprindo aquele termo que você firmou, você é considerado como um imóvel regular, você acessa créditos, você acessa mercados, então é importante que as pessoas também tenham conhecimento. Eu acho, você falou várias coisas importantes. A primeira delas é a questão que está faltando esse produtor parar de achar que fez o CAR cumpriu sua obrigação. E precisa ir na central do proprietário ou do possuidor, que é dentro desse site, a gente vai colocar de novo aqui na tarjinha para quem quiser acessar. Como está o seu CAR? Tem alguma pendência? Às vezes é uma bobagem, como você mesma disse, às vezes é uma sobreposiçãozinha com o vizinho, às vezes é o nome que está errado, enfim. Regularizando essa informação, é possível partir para as próximas etapas dessa regularização para resolver esse problema de uma vez por todas. Os estados, por exemplo, você falou aí que tem 11 estados que têm seus sistemas próprios. 16 estados estão usando esse sistema federal. Está acontecendo por parte desses estados essa análise? Porque a gente percebe assim, eu não tenho base. Alguns estados, eles odeiam esse assunto. Eu não tenho base para checar se está certo ou está errado. Dá uma sobreposição com um assentamento, eu tenho que acessar o INCRA. Embaça, não vai. Ou aí vamos tratar das sobreposições. Você tem ideia, eu sei que agora você está na esfera federal e quem regulariza é o estadual. Mas como que o Estado pode ser mais proativo nessa situação? A gente tem os estados, tá, como eu acho que é uma agenda que ela está tomando cada vez proporções maiores, os regramentos também que têm cobrado, né, a própria resolução monetária, que trouxe alguns benefícios para aqueles cadastros que já estão analisados, eu acho que tudo isso vem trazendo força para a agenda e vem trazendo, né, aí uma comoção popular mesmo para que essas análises aconteçam, então os estados estão sim analisando, tá certo. Existem 2 formas de análises que o governo federal disponibiliza para esses estados, que é um módulo de análise de equipe, que seria uma análise em que a equipe técnica pega os dados para analisar, e a gente tem a análise dinamizada também, que é uma análise mais automatizada. Para essa análise, a gente precisa desses mapeamentos, dessas bases que muitas vezes os estados dizem que não têm. Nesse sentido, o governo federal tem algumas iniciativas, alguns projetos apoiando, a produção dessas bases, inclusive um projeto com o BNDES, com a FBDS hoje, que está aí cobrindo as lacunas dessas bases para que todos os estados sejam aptos à utilização. Então é uma tomada de decisão realmente do estado estar fazendo. O governo a gente tem
trago iniciativas apoiando nas lacunas que estão sendo apresentadas pelos estados para a gente tem tentado, suprir essas lacunas para que os estados tenham a condição de trabalhar nas melhores condições. Certo. E qual que é o seu principal gargalo, né? Fora esse produtor não olhar para o seu CAR que ele deveria, né? Então já fica aqui a puxada de orelha no produtor. Qual que é o principal, a dificuldade do serviço florestal em identificar, e agora aqui vou falar dessas esferas federais, por exemplo, conversar com o INCRA, conversar com o ICMBio, isso acontece, né? Acontece essas conversas sobre essas sobreposições e como resolvê-las? Sim, é importante informar que o sistema hoje, ele já tem alguns filtros automáticos que fazem uma análise ali inicial. Então hoje quando sai o demonstrativo, por exemplo, de um imóvel, você já tem lá se ele tem alguma sobreposição com unidade de conservação indicado, se ele tem alguma sobreposição com terras indígenas, então, com áreas embargadas, esses filtros a gente já tem. Eles precisam ser aprimorados, por exemplo, as terras indígenas hoje, a gente tem um filtro funcionando, em que todos os cadastros que tenham sobreposição com terras indígenas ficam como pendentes, tá. A base que a gente usa é a base da FUNAI, a gente já fez algumas conversas, e muitas vezes o proprietário fica: "Meu Deus, meu imóvel aqui pegou em cima de uma unidade de conservação, perdão, de uma terra indígena, como que eu vou atrás? O que que eu faço?". Gente, vocês têm que procurar a FUNAI para ajuste. Às vezes o erro é do proprietário, é algum erro de deslocamento ali que está sobrepondo e ele consegue resolver sozinho. Mas existem momentos que a FUNAI também pode, né, de alguma forma, ocorrer em algum deslocamento da base dela também, né, não é nem erro, às vezes é de tecnologia mesmo, e é só procurar a FUNAI, entrar em contato, que a FUNAI ajustando a base dela, a gente ajusta as nossas, porque a gente consome a base da FUNAI, no caso de terras indígenas. No caso das unidades de conservação, é importante a gente falar que o governo federal ele só pode tomar qualquer medida em relação a essas terras, se a gente tiver um posicionamento do órgão gestor da unidade de conservação, porque a gente sabe que é um processo ainda, eh, com algumas lacunas em relação à regularização fundiária dessas unidades de conservação, tanto das federais quanto das estaduais. Então o órgão responsável pelas unidades federais, o ICMBio, ou os próprios órgãos gestores, estaduais das unidades de conservação, eles precisam nos passar, porque a gente tendo essa base, a gente consegue trabalhar em cima dela. Certo. Nos órgãos estaduais, quando existir essa sobreposição com unidade de conservação estadual, esse produtor precisa procurar o órgão estadual para que veja sobre isso. A gente Isso. percebe que muitas vezes essa sobreposição com unidade de conservação, que não, onde não foi feita a regularização fundiária, onde não tem plano de manejo, por exemplo, fica num limbo. Então é uma questão, talvez até, da gente começar a fazer os requerimentos para que isso saia dessa inércia que está, né? Sim, com certeza. O governo federal, a gente tem tido conversas entre o ICMBio, o Serviço Florestal, o MGI, exatamente tentando chegar aí na melhor forma de auxiliar esses produtores que estão nessa situação. Então são conversas sim, é um tema de super relevância e super interesse para o governo federal. Então a gente tem trabalhado, mas a gente sabe que também é uma área sensível. E além disso, a gente tem também a questão das unidades estaduais. Nas unidades de conservação estaduais, o proprietário ou possuidor que estiver sobreposto com elas, ele deve procurar o órgão gestor da unidade. Não necessariamente o órgão responsável pela análise do cadastro, é o mesmo órgão que é responsável pela gestão da unidade de conservação. Sim, sim, Então é muitas importante a vezes gente deixar troca. isso. Isso. Muitas informações relevantes, Marcela. Acho que foi de grande proveito. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a gente espremeu sua agenda para você estar aqui com a gente, mas eu tenho Isso, é certeza um de que prazer. muitos produtores tiraram suas dúvidas hoje, você vai ver que você vai aumentar o fluxo. Depois você me conta do acesso à área do posseiro ou do possuidor aí, porque todo mundo vai verificar seu CAR e vamos andar com isso, porque a gente precisa partir para o próximo passo, como você citou, que são o pagamento por serviços ambientais. Obrigada por estar aqui com a gente, viu?
Samanta, a gente que agradece, para a gente é super importante esses momentos, a gente faz questão de poder é um contato que a gente pode ter, né, a gente acaba ficando aqui na esfera federal um pouco mais longe, quando a gente está na estadual, como eu já tive, a gente fica um pouco mais próximo desses produtores, mas é um canal de comunicação super importante. Lembrando que o site do CAR está lá, tem um contato de todos os estados têm contatos diretos com a gente também, então qualquer dúvida pode entrar lá, tem um contato de todos os órgãos responsáveis pelo CAR nos estados, é importante. Esse site, assim, é para aquele produtor entrar e ir mexendo, os sindicatos, né, a gente sabe a importância dos sindicatos, das federações, desse pessoal que trabalha com esses agricultores lá de perto, que é muito importante, e a gente se coloca aqui à disposição, para a gente é um prazer poder estar fazendo esse atendimento à sociedade. Que ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada a vocês. E para você que ficou conosco até agora, eu tenho certeza que você aproveitou. Eu quero ver todo mundo revisando o seu cadastro ambiental rural e o Ação Sustentável volta na semana que vem.